material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje são 2 novelos do fio alento, número 2, da Supremo Fios. Aqui eu estou mostrando a cor branco, eu vou utilizar na nossa videoaula um novelo de branco e um novelo de cru, unindo aqui os 2 fios e vamos trabalhar os 2 fios juntos, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma para dar um destaque no ponto que nós vamos tecer. Então, a gente usa essas 2 cores. Se você quiser, pode usar 2 cores iguais ou pode fazer uma combinação conforme você quiser, tá? Vamos usar aqui também uma agulha para crochê, eu vou usar aqui a 3,75, mas você pode usar a de sua preferência. E vou usar também uma tesoura para começarmos a nossa peça. Então, quando a gente tem os nossos fios juntinhos aqui, nós vamos começar a tecer o nosso ponto segredo. Então, para começar, eu vou deixar o fio aqui um pouquinho maior para depois fazer o arremate, conseguir colocar na agulha de tapeçaria para fazer o arremate, e vou fazer uma laçada inicial. Agora, vamos começar a tecer o ponto. Alongo o meu fio, mais ou menos assim, trago ele para cá, seguro nesta alça, olha só. Ficando desta forma aqui. Insiro a agulha nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Alongo o meu fio novamente, com o mesmo tanto que eu deixei aqui, seguro nesse fiozinho, trago ele aqui para dentro, e aqui nesse mesmo espaço, eu trabalho o ponto baixo. Então, aqui nós já temos um ponto segredo. Um ponto segredo, ele é composto por esses 2 motivos aqui, ok? Vamos para o segundo. Alongo o meu fio, trago ele, seguro ali naquela alça, em seguida, insiro a agulha ali naquela alça e faço o ponto baixo. Alongo o meu fio, seguro na alça e faço o ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2 pontos segredos. Quando você tiver mais prática, você não vai precisar segurar naquela alça, você simplesmente vai alongar o seu fio e vai trabalhar ali fazendo o ponto, ok? Sempre alongando o fio e voltando ali naquela alcinha para fazer o ponto segredo. Aqui, a cada 2 alças, eu tenho um ponto segredo. Então, aqui, 1, 2, um ponto segredo. 1, 2, outro ponto segredo. 1, 2, outro ponto segredo. Aqui tem uma, então, é a metade de um ponto segredo, ok? Faço mais uma e tenho aqui a outra parte do meu ponto segredo, ok? Então, você vai fazer dessa forma até ali completar aqui a medida de ombro a ombro. No caso, você vai ali pegar a fita métrica e medir de ombro a ombro ali o que você precisa. Então, aqui a gente sempre vai precisar aqui estar com números ímpares de ponto segredo para dar certo essa peça, ok? Eu vou fazer aqui para minha medida e aí já volto para mostrar. Mas caso você não tenha prática ainda, quando você for fazer a laçada, ao invés de puxar dessa forma, antes de puxar a laçada, segura aqui nessa alça e puxa o seu fio, ok? Depois você insere a agulha e faz o seu ponto baixo para travar essa argola aqui. Caso você ainda não tenha prática de fazer desta forma aqui, ok? Vou trabalhar aqui a quantidade que eu preciso, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei aqui os meus motivos de ponto segredo, então, só relembrando, a cada 2 argolas aqui é um ponto segredo, a cada 2 é outro. Eu trabalhei aqui um total de 13 segredos aqui para minha medida de ombro a ombro. Então, você vai trabalhar aí de acordo com o tamanho que você precisar, ok? Então, fiz aqui a minha medida, certo? Fiz aqui o meu último ponto segredo, trabalho 1, 2, 3 correntes, que é para fazer a altura da minha peça, alongo o meu fio e faço aqui a metade de um ponto segredo.
Quando voltar apenas um fio, você desmancha a sua peça aqui, desmancha esse fio e começa novamente, porque nós precisamos pegar todos os fios. Alongo o fio e faço ali a metade de um ponto segredo. O que é a metade de um ponto segredo? Apenas uma alça, certo? Então, aqui eu tenho a altura da minha peça, ok? Agora, eu venho aqui neste ponto que eu tenho aqui, olha só. Neste ponto para prender, ok? Então, tenho as 3 correntes e a metade de um ponto segredo. Vou prender nesse ponto baixo que eu tenho aqui. Então, colocamos a agulha ali para pegar as 2 alças. Venho aqui neste ponto já e faço um ponto baixo. Você vai notar que aqui a gente vai ter a altura aqui com essas 3 correntes e a metade do ponto segredo equivale a essa metade aqui para a peça ficar certinha. Agora, vamos fazer outro ponto segredo. Dessa vez, fazemos completo. É exatamente como a gente fez, certo? Então, um ponto segredo, ele é composto por essas 2 alças que a gente tem aqui. Feito as 2 alças, eu vou aqui no próximo, pular um ponto baixo, vou no próximo e faço ponto baixo, ok? Ficando desta forma aqui. Olha só, uma alça do ponto segredo, uma alça e o ponto baixo. Uma alça e o ponto baixo para ficar certinho. Alongo o meu fio, faço novamente outro ponto segredo aqui. Pulo um ponto e faço ponto baixo no próximo que eu tenho ali. Olha só como vai ficando perfeitinho aqui essa nossa peça. Alongo o meu fio, trabalho novamente aqui outro ponto segredo. Sempre pegando os 2 fios, pulo um ponto, vou no próximo. Olha só como vai ficando a nossa peça. Tá vendo? Vai ficando segredo em cima de segredo, apenas o início e o final que são diferentes. Então, eu vou trabalhar os meus pontos segredos por toda a extensão aqui do meu trabalho. Quando estiver chegando no final, eu volto para mostrar como finalizar a carreira e iniciar uma próxima. Chegando aqui ao final da carreira, vai sobrar um ponto segredo e meio, ok? Então, só lembrando que a base inicial tem que ser números ímpares, tá? Números ímpares de ponto segredo. Vou fazer aqui o meu último ponto. Vou prender com ponto baixo, assim como eu estava prendendo. E aqui no último ponto, eu faço um ponto segredo. E aqui nesse primeiro pontinho que eu fiz, um ponto alto. Você vai observar que nós terminamos a carreira exatamente como nós começamos. Então, aqui eu tenho 3 correntes que equivalem a um ponto alto e meio ponto segredo. Aqui eu tenho meio ponto segredo e um ponto alto, que é a mesma coisa que 3 correntinhas daqui. Agora, vamos para a próxima carreira. Então, você vai observar que o nosso ponto, ele vai ser composto por esta carreira e a próxima que nós vamos fazer. Nós vamos alternar entre essas 2 carreiras. Faço uma corrente aqui. Vou precisar arrumar esse ponto alto que desmanchou. Olha só. Agora, eu vou trabalhar uma corrente, viro a minha peça. Nesse mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o meu ponto segredo. Alongo o meu fio e faço ali os 2 motivos para formar o meu ponto segredo. Ó, feito o ponto segredo, pulo ponto de base, vou lá no próximo, prendo com ponto baixo. Agora, não fica um segredo em cima do outro, agora ele vai ficar alternado, tá? Então, ele vai ficar alternado dessa forma. Alongo o meu fio, faço novamente o meu ponto segredo, ficando desta forma, pulo um ponto de base, vou lá no próximo
e trabalho ponto baixo, ficando desta forma aqui. Nesta carreira aqui, nesta segunda, a gente trabalhou ponto segredo em cima de ponto segredo, certo? Nessa aqui, nós estamos alternando. Então, nós estamos trabalhando para formar esse detalhe aqui. Alongo o meu fio, faço o meu ponto segredo, ele por completo, e trabalho pulando um ponto, vou no próximo ponto baixo. E ele vai ficando desta forma aqui, olha só, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar aqui ao final da carreira. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Chegando aqui ao final da carreira, fiz o meu último ponto segredo. Então, eu vou lá na terceira correntinha e faço um ponto baixo, ficando alternado dessa forma. Agora, eu vou repetir essa carreira aqui de baixo. Então, o nosso ponto, ele é composto por essas duas carreiras, tá? Vamos relembrar como se começa a carreira de baixo? Feito o ponto baixo ali, faço 3 correntes, viro a minha peça. Então, nós estamos repetindo essa carreira aqui. Depois que nós fizermos essa, a gente vai repetir essa daqui. Então, fiz as 3 correntes para dar altura, alongo o meu fio e faço a metade de um ponto segredo, ok? Feito a metade de um ponto segredo, olha onde eu prendi essa aqui. Prendi já no início, então, venho aqui nesse início, nesse primeiro ponto baixo, e já prendo. Vai ficar a altura certinha da nossa peça. Agora, nós começamos a trabalhar o nosso ponto segredo. Faço ele aqui completo, pulo um ponto de base, vou lá no próximo e faço o meu ponto segredo. Olha só, você vai notar que ele tá ficando igual a essa carreira aqui de baixo. Então, nós alternamos entre essas duas para formar a nossa peça. Laço o meu fio e faço ali o meu outro ponto segredo. Fazendo o meu outro ponto segredo, pulo um ponto de base, vou lá no próximo e prendo dessa forma. Olha só como fica. Ele vai ficando retinho aqui e aqui vai formando o nosso ponto, ok? Olha só como vai ficando. Então, nós vamos trabalhar alternando entre essas duas carreiras, tá? Tirando a carreira inicial aqui de ponto segredo, entre a segunda e a terceira, sempre repetindo. Se você tiver dúvida como terminar essa carreira, volta um pouquinho no vídeo que você vai ver que nós fazemos meio ponto segredo e um ponto alto para terminar, ok? Se você tiver dúvida como começar novamente a carreira, volta um pouquinho no vídeo e veja que após terminar essa carreira, nós começamos com ponto baixo e já fazemos o ponto segredo pulando um ponto. Ponto baixo, ponto segredo, próximo ponto. Então, não há necessidade de fazermos aqui todas as carreiras juntos, porque eu já te mostrei como inicia esta carreira, como termina, como inicia esta e como termina. Então, você vai fazer dessa forma por algumas carreiras aqui. Eu vou trabalhar algumas carreiras, daqui a pouco eu volto para mostrar e para passar para você a quantidade, caso você queira fazer maior, aí é só você adaptar para o tamanho que você quer ali do comprimento. Mas lembrando que a largura é de ombro a ombro, ok? Ainda mais porque ele cede esse ponto, então ele tem bastante maleabilidade ali pra gente tecer a nossa peça. Importante sempre começar e terminar da mesma forma, para nossa peça ficar sempre retinha. Voltei aqui, trabalhei algumas carreiras, porque eu não quero uma peça tão comprida, tá? Então, a gente tem aqui a nossa peça. Você vai perceber que ela vai ficar, parecer que ela não está certinha, mas aqui, fazendo a quantidade certa aqui de pontos para subir, fazendo sempre certinho, ela vai ficar retinha aqui. E nós vamos agora tecer a parte aqui da nossa cava. No caso, se aqui fica de ombro a ombro, a gente precisa tecer aqui algumas carreiras desse lado e desse outro aqui.
Em centímetros, eu vou te passar aqui a quantidade que ficou, tá? Sem esticar a nossa peça, só deixando ela certinha. Em centímetros, aqui eu deixei um total de 35, tá? De altura, sem esticar a nossa peça. Caso você queira fazer maior, pode fazer. Como que eu conto aqui as minhas carreiras? Eu vou contar as carreiras de pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, finalizando com a carreira de ponto baixo. Então, eu só estou contando aqui as carreiras onde eu subi 3 correntes e terminei com ponto alto. Se você quiser fazer maior, fica a seu critério, ok? Então, você vai precisar de 2 partes como essa, pra gente poder fazer aqui a divisão da nossa peça, tá? Então, vou pegar aqui a lateral dela e vou contar aqui 6 carreiras de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto alto. Então, é bem aqui que eu vou começar a trabalhar. Eu vou deixar toda essa parte aqui como cava da nossa peça. Então, aqui eu vou deixar uns 20 centímetros, que como vai ser usado aqui uma peça por baixo, um top por baixo, não há necessidade de fechá-la até o final. Até então, a gente tem que deixar essa parte aqui também pra gente fazer o fechamento do ombro, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho no meu 6º ponto, certo? Ó, não estou contando a carreira de pontos baixos quando a gente termina, apenas as de ponto alto que eu faço. Então, conto ali. Pode ser daqui ou pode ser daqui, tanto faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª, eu prendo o meu fio já direto com ponto baixo. Olha só, prendi. E vou fazer um ponto segredo. Então, aqui, você já sabe como se faz o ponto segredo, que ele é composto por essas 2 argolas aqui. Aí, eu venho aqui na carreira de pontos baixos, certo? E prendo com ponto baixo. Alongo o meu fio e vou fazer outro ponto segredo. Para fazer outro ponto segredo, composto ali por 2 alças. Vou lá na minha carreira de ponto baixo, prendo com ponto baixo. Olha só como vai ficando. Alongo meu fio e faço novamente aqui o ponto segredo. Se você achar que o vídeo está muito rápido, você pode diminuir a velocidade de reprodução aí na sua telinha. Você vai nas configurações ali, na engrenagem que tem na tela, e tem a opção ali de velocidade de reprodução. Você pode fazer dessa forma. Fiz outro ponto segredo, vou lá em cima do meu ponto baixo, prendo com ponto baixo. Alongo meu fio, vou trabalhar aqui outro ponto segredo, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, como eu tô trabalhando com os 2 ao mesmo tempo. E deixa a sua peça super legal, porque você consegue ter bastante rendimento na sua peça fazendo aqui com esses 2 fios mais finos. E a sua peça fica super maleável também e rende muito, é muito rápido de fazer. Cheguei aqui no último, então, fiz aqui o meu último segredo, ó, você vai observar que eu prendi ali no 6º ponto, estou fazendo os pontos segredos, e aqui no último ponto, eu trabalho aqui nesse primeiro pontinho, fazendo o ponto baixo. Procure pegar as 2 alças para ficar bem firme esse seu último ponto. Então, ele ficou dessa forma aqui, tá? A gente tem um total de 6 carreiras que eu deixei para cava, então, são 6 pontos segredos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos iniciar a carreira como a gente estava iniciando da outra vez. 3 correntes, viro a peça, faço a metade de um ponto segredo e já venho nesse primeiro ponto aqui pra gente trabalhar a altura da nossa peça. Olha só. Alongo meu fio e trabalho ponto segredo aqui pra irmos lá prender no outro ponto.
Fiz o ponto segredo, vou pular um ponto, vou lá no outro e prendo. Olha só, tá vendo? Nós estamos fazendo exatamente igual, tá? A gente fez na nossa carreira toda. Então, eu vou trabalhar agora ponto segredo até chegar aqui nesta parte. Tô chegando aqui ao final da carreira, então, vou prender com ponto baixo o meu último ponto segredo, e aí eu tenho aqui essa carreirinha de ponto baixo para finalizar, esse meio segredo e o ponto. Então, alongo o meu fio, faço a metade aqui do meu ponto, laço meu fio e venho em cima do ponto baixo que eu fiz primeiro para terminar a carreira. Então, você vai observar que eu terminei como eu comecei, assim como eu estava fazendo essa base aqui. Então, serão 3 carreiras aqui, tá? Agora, eu repito essa primeira aqui. Então, uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo em cima do ponto alto e começo a tecer o meu ponto segredo de novo. Então, faço aqui as minhas 2 alças para trabalhar esse ponto. Pulo um ponto de base, vou lá no próximo e prendo. Então, estou repetindo essa primeira carreira aqui. Alongo o meu fio, faço o meu ponto segredo. Aqui estou fazendo mais rapidinho, porque você já sabe como se faz. Então, e vou prendendo. Como aqui são só 6 pontos, é bem prático de fazer aqui. Essa parte que a gente faz é a parte ali onde vai ficar a nossa divisão. Então, nós vamos precisar aqui para 3 carreiras. Se você sentir necessidade, você pode fazer com mais, tá? Fica a seu critério, se você quiser fazer mais carreiras. Olha só como vai ficando. Então, nós vamos ficando igual essa primeira carreira aqui. Sempre trabalhando 2 motivos para fazer o ponto segredo. E para chegar aqui ao final, o último ponto segredo, que é para finalizar a carreira. Então, faço aqui o meu último ponto segredo. E vou lá na alça de 3 correntinhas, ali onde eu fiz 3 correntinhas, vou na terceira correntinha e finalizo a carreira. Vou puxar aqui uma corrente para travar o fio e poder cortar ele. Deixar aqui bem maiorzinho para eu arrematar depois. E puxo ele aqui. Então, aqui, olha só, ficou a parte da nossa cava. A gente vai fazer, esse aqui não é o suficiente. Na outra peça que nós fizermos como essa, nós vamos fazer igual. Mas, por hora, a gente precisa fazer agora desse outro lado. O que a gente fez aqui, a gente precisa fazer nesse daqui. Então, a gente conta 6 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, esse é o 6º. Então, a gente vai trabalhar daqui até aqui, certo? E vamos repetir esse detalhe que a gente fez aqui. Então, se a gente tem 3 aqui e vai ter 3 do outro lado, vai ficar um tamanho legal dessas 3 carreiras. Caso você queira e precise fazer maior, aí é só você fazer, ok? Vou terminar essas minhas 3 carreiras aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar aqui como ficou essas 2 partes. Cheguei, então, aqui ao final, fiz as minhas 2 partes, essa a gente fez junto, e essa aqui eu acabei de fazer. Então, nós vamos precisar de 2 partes como essa. Essa que a gente tem aqui, nós vamos precisar de 2 partes, ok? Para poder fazer a nossa peça, tá? Vou fazer aqui a minha outra e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei mais uma parte, como aqui eu havia feito, olha só, tá vendo? Então, aqui, como a gente trabalha em carreiras de direito e avesso, não temos aqui uma carreira de direito e avesso, aqui um lado, a não ser agora que a gente vai fazer a união da nossa peça, certo? Então, aqui, como eu tenho as 2 partes iguais, se você preferir, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer a sua outra parte. Então, aqui eu tenho as 2. O que que eu vou fazer?
Quando eu fizer a última aqui, eu não corto o meu fio, porque daí eu já aproveito para fazer a emenda. Então, eu vou unir aqui as duas partes, olha só, tá vendo? Vou unir aqui essas duas. Posso unir com o próprio crochê. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar e vou prender aqui nesse início, com baixíssimo. Vou virar aqui para ficar mais fácil pra gente fazer essa união aqui, tá bom? Então, prendi com ponto baixíssimo, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3 correntes. Vou juntar aqui ponto segredo com ponto segredo, que é o que eu tenho aqui. Venho aqui neste ponto aqui do meio e neste aqui do meio. Faço um ponto baixíssimo. 3 correntes novamente. Cuidando aqui para juntar sempre os dois fios, para pegar sempre os dois fios ao mesmo tempo. Vou aqui na próxima junção, então, pego um ponto daqui e um ponto de lá. Faço o meu ponto baixíssimo. 3 correntes novamente. Vou ali no meu ponto segredo e pego o outro do outro lado. Sempre trabalhando dessa forma, 3 correntes. Vamos aqui juntando os pontos para poder fazer o fechamento. Se você preferir, pode fazer com a agulha de tapeçaria também costurando. Mas como aqui a gente já tá com o fio, então fica até mais fácil a gente fazer essa junção. Eu vou te mostrar aqui, assim que eu acabar, como vai ficando. Por que que eu estou fazendo 3 correntes? Para, se a nossa peça precisar esticar, não vai ficar repuxado a nossa peça, certo? Então, sempre 3 correntes e vou pegando os fios das duas partes, ali os pontos das duas partes, para eu conseguir fazer aqui a junção certinho, a emenda certinho dessa nossa peça, tá? A gente vai trabalhar dessa forma. Olha só. Então, aqui no meu último ponto segredo, e para finalizar, as últimas 3 correntes, junto o ponto daqui e junto o ponto de lá, e faço aqui o fechamento baixíssimo, agora para fechar, e faço aqui uma corrente. Corto o meu fio, puxo ele aqui. Esse fio que está aqui do começo e esse outro, eu posso dar 2 nozinhos tranquilamente, que não vai aparecer, como os fios são da mesma cor. Dei os 2 nozinhos, depois eu vou usar aqui a minha agulha de tapeçaria para esconder. Então, essa nossa parte, ela ficou dessa forma aqui. Deixa eu te mostrar, olha só. Olha como fica ali a união dessas duas carreiras, certo? Então, aqui a gente tem a parte da nossa cava, certo? Agora, pego esse meu outro lado e vou repetir, fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o meu fio, os 2 ao mesmo tempo. Faço ali a minha laçadinha inicial. Eu gosto de deixar esse fio bem compridinho para que eu possa fazer o arremate dele depois, tá? Então, a gente prende aqui e prende do outro lado lá, certo? A gente pode prender aqui com ponto baixíssimo ou ponto baixo, como você preferir. Faz as 3 correntes. E seguimos de novo fazendo a mesma emenda, que foi o que a gente fez do outro lado, tá? Depois, nós vamos emendar a nossa parte de cima, ok? Então, aqui, junto os pontos, né, ali dos 2 lados, e pego ali para fazer aqui essa junção. Nós vamos trabalhar aqui exatamente como a gente fez do outro lado, para ficar igualzinho aqui na nossa peça. Terminei, então, aqui a junção, tá?
Vou te mostrar também como ficou, olha só. Agora, nós vamos passar para essa parte aqui de cima, para fazer a junção aqui também. Nós vamos juntar aqui, então, aqui eu vou fazer a união, que, por exemplo, eu tenho o meu início, certo? Aí, nós vamos trabalhar agora unindo aqui, eu vou unir mais ou menos uns 4 dedos desse lado e uns 4 desse, ok? Apenas isso, tá? Então, vou fazer aqui, preparar aqui o meu fio, olha só. Vai dar aqui uns 2 pontos segredos e meio, mais ou menos. Então, vou preparar aqui, pra gente poder fazer aqui essa costura da nossa peça. E aqui também. Aí, vai ficar toda essa parte aqui pra entrar aqui no pescoço, na cabeça, tá? Então, se você preferir, você pode fazer menos também. Pode fazer aqui por 2 pontos segredos, ó, um ponto e outro, tá? É o mesmo processo. Aqui, você vai trabalhar a laçadinha inicial, depois, você vai trabalhar as 3 correntes. Vamos juntar ali as 2 carreiras, sempre ponto com ponto, para poder fazer essa junção. Sempre 3 correntes e seguimos trabalhando dessa forma. Aqui é bem fácil essa união. Como eu falei anteriormente, se você quiser fazer com a agulha de tapeçaria, você pode fazer, que também fica bem legal. Fiz aqui a união, agora vou juntar aqui também as minhas 2 pontas e repetir o mesmo processo. Então, sempre que você for fazer, pode prender o fio ou pode fazer a laçadinha inicial e prender, fica a seu critério como você quer fazer, ok? Então, a gente vai pegando aqui os nossos pontos e sempre as 3 correntinhas, que é pra gente pegar ali e fazer igual, tá? Pra finalizar, olha só. Emendei aqui exatamente como aqui, posso cortar o meu fio, puxo ele aqui todo pra cá, e aí vou pegar a minha agulha de tapeçaria pra fazer o arremate. Como você pode observar aqui, a gente prendeu aqui por 4 dedinhos, aqui na nossa peça, tá? Se você quiser fazer mais, fica a seu critério também, tá? Olha só, aí a gente tem toda essa abertura aqui, além dele esticar aqui pra gente poder vestir a nossa peça. Eu vou arrematar todos os fios aqui, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Terminei aqui todos os arremates, agora a gente vai desvirar a nossa peça, porque ela estava no nosso lado avesso, né? Agora, a gente vai desvirar ela aqui, e olha só que linda que fica essa trama, feita com 2 fios ao mesmo tempo, dá um efeito de fio mesclado também, olha só. E fica super bacana. Aqui no canal eu já fiz uma manta com ela, com esse tipo de ponto, que fica super legal. Agora, eu vou ajustar aqui para poder te mostrar essa peça certinho. Finalizei, então, aqui a nossa peça, olha só como fica aqui o detalhe que a gente tem ali da parte da nossa cava. Fica super bacana, e essa peça, ela é super maleável, porque ela cede, então, fica super bacana aí pra você usar com uma peça por baixo, tá? Aqui a gente tem a nossa costura aqui da parte dos ombros, e ela tem um caimento ótimo nessa peça, fica super bacana mesmo. Eu vou tirar aqui a medida só pra você se basear, conforme você queira a sua, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um total de 43 centímetros de largura por 37, mais ou menos 37 de comprimento. De ombro a ombro, eu tenho
38 centímetros, tá? Então, você vai definir aí o tamanho que você quer a sua peça para poder fazer ela. E fica super bacana, eu gosto muito desse ponto, porque ele é super maleável e ele super se adapta. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado do nosso cropped segredo. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, um super beijo e até a próxima!